Olá pessoal, vamos continuar então a nossa revisão. Agora a gente parte para o módulo 4, né? Faltam alguns comentários sobre o 4 e 5. Basicamente o que a gente faz no módulo 4 é revisitar a equação de Bernoulli, assumindo que uma de suas hipóteses, né, a inexistência de máquinas hidráulicas, não se aplica, ou seja, nós temos de fato uma máquina hidráulica, que basicamente pode ser uma bomba, uma turbina. E a correção que a gente faz na equação de Bernoulli é a seguinte, né? Na equação de Bernoulli original, a energia mecânica total na seção 1 é igual à energia mecânica total na seção 2. Com a inserção de uma máquina, aparece um termo de correção do lado esquerdo, HM. Ele poderia estar do lado direito, tá? Ser do lado esquerdo não é uma questão obrigatória, né? Mas nós definimos esse fator de correção do lado esquerdo, de forma que quando ele é positivo, a máquina é uma bomba, porque ela fornece então energia ao fluido, né? Que é adicionada à energia que ele já tinha, ele chega na seção 2 com uma energia maior. Em contrapartida, quando esse termo de correção é negativo, a máquina é uma turbina, né? Ele extrai uma parte da energia que tinha o fluido, chega na seção 2 com uma energia maior. A potência hidráulica associada ao fluido, a energia que o fluido tem, seja porque recebeu de uma bomba ou vai ceder a uma turbina, é dada pela multiplicação desses três fatores, sendo γ o peso específico do fluido, que é a vazão volumétrica, e H é a carga da máquina, né, esse HM. Nós falamos um pouco sobre bombas, né? Lembrar que a ideia geral de uma bomba, basicamente, é a seguinte: imagina o fluido sendo aspirado aqui no centro e jogado contra as paredes da voluta. O diâmetro aqui vai aumentando, então há uma aceleração momentânea, mas depois esse fluido vai desacelerando e o efeito final é uma pressurização deste fluido, certo? Quando nós tivermos uma bomba, a potência que a bomba deve ter vai ser a potência hidráulica associada ao fluido dividido por ℏB, onde ℏB é a eficiência da bomba, um número entre 0 e 1, certo? Em contrapartida, quando você tiver uma turbina, basta multiplicar pela eficiência da turbina. Aqui é pelo seguinte, né? Você quer que o fluido, por exemplo, tenha uma potência, a bomba tem que ter uma potência maior, porque uma parte é perdida, né? Ou seja, a potência do fluido é uma fração ℏB vezes NB da potência nominal da bomba. Aqui é o oposto, né? O fluido tem uma energia e só consegue ceder uma fração dela, ℏT, para a turbina. Então, a potência da turbina é ℏT vezes essa multiplicação de γQH, certo? Então, basicamente, o primeiro exercício pede o seguinte: ele já te diz que é uma bomba, máquina hidráulica. Essa bomba tem um rendimento de 75%, pela qual escoa água aqui com uma vazão de 12 litros por segundo, né? Ele fala para determinar a potência. Bom, a potência da bomba é γQH sobre ℏB. Lembrando que se o rendimento é 75%, cuidado para não inserir 75% em ℏB. 75% representa 0,75. Vale lembrar que ℏB é um número entre 0 e 1. Γ da água, 1000, né? ρg, 1000 vezes 10, 10.000. Q é 12 litros por segundo, ou seja, 12 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. E a carga da bomba é dada aqui também 20 metros, né? Isso dá uma potência de 3.200 watts. Se você transformar em cavalo-vapor, vai dar 4,34, tá certo? O exercício 2 te mostra um reservatório, que é este daqui. Você tem um tanque maior, um tanque menor e uma máquina hidráulica aqui no meio. O reservatório, então, mostrado na figura, possui nível constante e fornece água com uma vazão de 10 litros por segundo para o tanque B. Verificar se a máquina é uma bomba ou uma turbina e calcular a potência, sabendo que seu rendimento é ℏ igual a 75%. Tá? É dado, então, o peso específico da água, 10.000 newtons por metro cúbico, a área da seção transversal da tubulação, que é 10 centímetros ao quadrado, e o G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Bom, basicamente, para determinar se é bomba ou turbina, a gente tem que aplicar a equação de Bernoulli. Antes de mais nada, se você vê aqui um reservatório mais alto e um mais baixo, você pode ser levado a crer que isso é uma turbina, né? Porque você sabe que isso vai fluir naturalmente por gravidade, certo? Antes de usar a equação de Bernoulli, é interessante a gente obter uma velocidade, então, desse escoamento. Lembrando que vazão volumétrica é V vezes A, então velocidade é
vazão volumétrica dividido por área. Vazão volumétrica de 10 litros por segundo é 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. A área, que é 10 centímetros ao quadrado, se você quer transformar em metros quadrados, você multiplica por 10 a menos 4. A regra é assim, né? Centímetro para transformar para metro, 10 a menos 2. Centímetro quadrado para metro quadrado é 10 a menos 4. Centímetro cúbico para metro cúbico seria 10 a menos 6. Né? Aumenta aí sempre 2 o expoente. Quando você faz esse cálculo, dá 10 metros por segundo de velocidade. A equação de Bernoulli na presença de máquina hidráulica é dada por H1 mais HM igual a H2. H1 se destrincha nos 3 termos de energia mecânica. E H2 também decomposto nos 3 termos. Né? Se eu escolho a seção 1 como a superfície livre no tanque A e a seção 2 como a superfície livre no tanque B, as pressões se cancelam. Além disso, o tanque A é um tanque de grandes dimensões, certo? E então essa velocidade é aproximadamente zero. Desculpa, aqui não é a seção 2 na superfície do tanque. A gente precisa que seja no bocal de saída para calcular essa velocidade, certo? Mas a pressão também no bocal de saída é a pressão atmosférica. Então está tudo certo. Z1 tem uma altura de 20 metros em relação ao plano de referência. Z2 tem uma altura de 5 metros, tá? Então, quando você isola HM e substitui os valores, você chega em HM igual a menos 10 metros, ou seja, H negativo se H negativo, a máquina é uma turbina, certo? Então, para uma turbina, a potência é gama Q, H, eta T. Se você já tem um gama, Q é só cuidado para transformar em metros cúbicos por segundo. Carga da máquina hidráulica, perceba que eu não preciso carregar o sinal, eu só preciso do módulo aqui. E se a eficiência é 75%, eta T 0,75. Dá 750 watts, transformando em cavalo-vapor aproximadamente 1, certo? Para esta turbina. O exercício 3, por sua vez, diz o seguinte. Você tem uma turbina hidráulica operando a partir de um reservatório em que o nível de água é mantido a 60 metros do centro aqui dessa tubulação de descarga. A turbina descarrega água recebida para a atmosfera através de um tubo de 12 polegadas de diâmetro interno e com uma velocidade de 45 pés por segundo. É pedido para você calcular a potência da turbina, tá? Perceba, é um belo de um desnível, né? Então aqui é bem claro que isso é uma turbina. 60 metros, com certeza você pode aplicar hipótese de tanque de grandes dimensões, tá? Aí é que eu deixei essa resolução um pouco diferente para mostrar que você, mesmo que você mude o raciocínio, o importante é que no final das contas as coisas fazem sentido, né? Por exemplo, em vez de chamar de HM o termo de correção, ele chama de E e insere o E do outro lado. Não tem o menor problema. A única coisa é que os sinais se invertem, né? Então vai ser, no caso, positivo se for uma turbina e negativo se for uma bomba, né? Por que é positivo se for turbina? Então você tinha uma energia mecânica que é menor na seção 2, mas o que foi perdido foi para a turbina. Percebam que o raciocínio você recai na mesma coisa, tá? Além disso, escolhendo a seção 1 aqui como a superfície livre do tanque e a seção 2 como a saída da tubulação da turbina, a gente pode cancelar as pressões porque são atmosféricas. E o tanque 1 pode ser considerado tanque de grandes dimensões, então V1² sobre 2G também pode ser cancelado. De forma que na seção 1 só sobra um termo, que é o Z1, então a carga vai ser 60 metros, tá? Se quilograma por quilograma, não sei porque saiu aqui, é totalmente desnecessário, tá? Essa carga é 60 metros. Isso vai ser igual à energia mecânica na seção 2, que Z2 é zero, P2 a gente já viu que se cancela, sobra só o termo de energia cinética, né? E a carga, no caso da turbina, basicamente, né? Bom, fazendo os cálculos básicos, você consegue chegar então a V2 igual 45 pés por segundo, que na verdade foi dado, né? Você tem que usar este valor aqui, para então, ou em metros por segundo 13,716, para inserir aqui no V2, então poder calcular o E, tá? O E é nesse caso a incógnita, né? Não é a parte dada, ele é dado em outro exercício. É um pouco diferente da maneira como a gente normalmente trabalha, né, com HM, mas percebam que você chega no mesmo resultado.
Ah, posso usar o HM e trabalhar com o valor do lado esquerdo? Pode. Até recomendo esse exercício para você perceber que você vai chegar exatamente no mesmo resultado numérico, tá? Então aqui, ó, perceba que no cálculo acima eu coloquei essa observação. Foi usada a pressão atmosférica na saída da turbina como pressão relativa. Assim, tanto a superfície do tanque como a saída estariam a 0 atm. É uma forma de pensar. A outra forma é já assumir que é igual dos dois lados e cancelar, tá? Ou assumir que a atmosfera é a referência, como uma das aplicações que a gente fez nesse módulo. Aí vocês podem lembrar nas anotações de vocês aí durante as nossas web aulas, tá certo? Então, aqui ele só isolou o E, né? Ele basicamente vai calcular o E, que é a carga da turbina. Então, a carga da turbina, né, vai dar 50,4 metros. Você tem uma densidade de 1000 kg por metro cúbico, um peso específico ρg, um diâmetro de 12 polegadas que foi transformado em metros, tá? Então, com isso você consegue calcular, por exemplo, também a vazão volumétrica, né? Você já conhece a velocidade, você acabou de transformar diâmetro em metros, você tem uma vazão volumétrica aí de 1001 metros cúbicos por segundo. A potência de saída da turbina vai ser o que? A carga da turbina Q vezes gama, que é igual a 494.730 watt, né? 494.730, ou dividido por 1000, 494,73 kW. Por que isso? Porque não foi dado aí que a turbina tem uma eficiência de 80%, 90%. Quando não é dado nada, se assume que a eficiência é 100%. Geralmente não é, tá? Eu adianto para vocês aí que uma eficiência usual estaria entre 75% e 85%, tá? Então perceba que nesse gabarito foi usado E em vez de H, como fazemos, mas isso não altera em nada o resultado. Para o item 4, pessoal, ele diz o seguinte, né? Considere o esquema da tubulação a seguir que representa o bombeamento de um óleo. O parâmetro S representa a densidade relativa do fluido, tá? A gente vai ver o que é cada coisa. Ele pede para você calcular a potência útil fornecida pela bomba e a potência nominal da bomba para uma eficiência de 90%. Então você tem aqui duas tubulações, você tem uma bomba inserida, e óleo, né, está escoando. Na tubulação, a montante da bomba, você tem 180 milímetros ou 0,18 metros, né, de diâmetro, uma pressão de 35 kN por metro quadrado e Z1 igual a zero. A gente está assumindo que o nível de referência está aqui mesmo. Do outro lado, você tem uma diminuição do diâmetro de 180 para 120, uma pressão em vez de 35, 120 kN por metro quadrado, e você tem aqui uma altura Z2 igual a zero, tá certo? Então, você tem aqui uma vazão de 70 litros por segundo, transformando em metros cúbicos por segundo, tá? Tá aqui do lado o valor. Então, basicamente, né, por exemplo, primeiro calculando as velocidades, antes de eu aplicar a equação de Bernoulli. Velocidade aqui no ramo 1 é igual a vazão dividido pela área 1, que é 0,07 metros cúbicos por segundo, tá? Dividindo por πd ao quadrado, né, sobre 4. Isso daí vai dar então 2,7508 metros por segundo, tá? Agora que eu reparei aqui saiu o número errado, né, pessoal? 70 litros por segundo é 70 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, tá? Então isso daqui é 0,07. Eu vou corrigir esse valor aqui, tá? V2 é vazão dividido pela área 2, que é 0,07 metros cúbicos por segundo, πd ao quadrado, né, da área 2, ou πr ao quadrado, né? Por que não tem o πd ao quadrado sobre 4? Perceba que ele calculou o raio, que é metade do diâmetro, e colocou como πr ao quadrado. Tanto faz, se colocar πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4, certo? Bom, nós sabemos também que a potência associada à bomba, perceba que aqui ele mudou um pouco, né, a referência. Seria o seguinte, a potência associada à bomba, o H2 seria H1 mais HP, na verdade ele só inverteu, né? Para a gente H1 mais HM é igual a H2, ele só inverteu H2 igual a H1 mais HP, tanto faz. O importante é que a carga da bomba vai ser então a energia mecânica total na seção 2 menos a energia mecânica da seção 1, tá? Então a potência da bomba vai ser igual a H2 menos H1, que é igual aos termos aqui
de energia mecânica na seção 2 menos os termos na seção 1, certo? Substituindo então pressão, gama é o produto de ρ vezes G, tá? E basicamente a gente tem aqui os parâmetros, deixa eu ver onde eles estão, os parâmetros de densidade relativa, aqui ó, que é 0,82, tá? Densidade relativa. Então é 0,82 da densidade, ou seja, no peso, né? Da densidade do peso específico da água, que aqui já está calculado em kN. Para a gente seria 10.000, né? Ou se você usar 9,8 seria 9.810. O da água seria isso. Só que se a densidade relativa do óleo é 0,82, significa que ele representa 82% da densidade da água. Então o peso específico dele também vai ser 82% do da água. Z2 é 0. V2 quadrado sobre 2G, a gente calculou antes, menos a pressão, né, no ponto, aqui na parte 1, antes da bomba. Aqui também com o mesmo raciocínio, mais 0 e V1 quadrado, desculpa, sobre 2G. Quando você faz esse cálculo, você chega então na carga da bomba, que é 12,13. Perceba que, segundo a nossa convenção, faz todo sentido, né? Quando a carga é positiva, a máquina é uma bomba, tá? Bom, se ela é uma bomba, vamos calcular a potência hidráulica associada ao fluido, né? Que tem esta carga aqui hidráulica dada pela bomba. A potência vai ser gama, que é H, como nós vimos. Gama, 82% do peso específico da água, que 0,07 metros cúbicos por segundo. Então, carga da máquina hidráulica, 12,13. Isso te dá, então, uma potência de 6.830 kW, né? Ou 6.830 watts, ou 6,83 kW, tá? Se a eficiência for de 90%, nós vimos que basta eu pegar a potência hidráulica e dividir por eta. Se a eficiência é de 90%, eta é igual a 0,9. Então, a potência da bomba é 7,59 kW, só que ela só consegue fornecer ao fluido efetivamente 6,83, tá? E aqui basicamente só lembrando a definição de eta, né, da eficiência da bomba. Isso daqui seria basicamente então os nossos comentários sobre o módulo 4, tá? O módulo 5, pessoal, vou ilustrar aqui para uns 2 exercícios, né? Porque o raciocínio é o mesmo e acho que o ponto focal é saber usar o diagrama. Sabendo usar o diagrama, o raciocínio se repete, né, para os exercícios, com mudança de um ou outro detalhe, basicamente, tá? Deixa eu pegar esse módulo 4 e fechar. Deixar aberto o módulo 5, caso precisemos. Então, o exercício 1 do módulo 5 diz o seguinte: considere um conduto com 100 metros de comprimento, diâmetro de 0,1 metros e rugosidade de 2 milímetros, uma rugosidade absoluta, que transporta água com uma vazão de 15 litros por segundo a 20 graus Celsius. Determine a perda de energia de carga associada ao escoamento no conduto, né? ΔH vai dar então 9,3, a gente vai ver como. A ideia é sempre a mesma. Você vai usar o diagrama de Moody-Rouse e você precisa entrar com 2 variáveis que geralmente são D sobre K e número de Reynolds, tá? D sobre K é diâmetro da tubulação sobre rugosidade absoluta. Diâmetro da tubulação é 0,1, rugosidade absoluta é 2 milímetros ou 0,02 metros. Então D sobre K é 50. Vamos ver então no diagrama D sobre K onde fica essa linha, basicamente. Bom, aqui eu tenho 40, aqui tenho 100. 50 está mais próximo do 40, né? Então vamos desenhar, mesmo que fique meio estranho, é só para a gente ter uma noção aí de onde vai estar essa linha no final das contas, tá? Opa! Vou pôr uma outra cor, né? Vou pôr um laranja aqui, ó. Então essa linha de D sobre K igual a 50 ficaria mais ou menos aqui. Eu vou me guiar mais ou menos por essa daqui, tá? Opa! Cuidado para não seguir sempre horizontal. Você tem... Opa! Aqui o... Peraí, deixa eu ver se... Dá para apagar só um trechinho. Ficou muito torto. Ficou torto de novo. Peraí, gente. Difícil aqui com o mouse. Estaria aqui, né? Essa seria a nossa linha de referência para o D sobre K igual a 50. Então a nossa solução está em algum ponto dessa linha. A gente precisa da segunda informação, que é o número de Reynolds. O número de Reynolds é VD sobre Ni. Ou
ρVd sobre μ. Primeiro, velocidade quem é? É a vazão sobre a área de seção transversal. Vazão é 15 litros por segundo, né? Então 15 vezes 10 a menos 3 dividido por πd ao quadrado sobre 4. Isso dá uma velocidade de 1,91 metros por segundo. Tá? Então o número de Reynolds vai ser Vd sobre Ni. Então vai ser 1,91 vezes 0,1 metros, tá? Dividido por Ni, porque foi o valor que foi encontrado na literatura. Se você tivesse encontrado μ, que é a viscosidade absoluta, não tem problema. Só que aí o número de Reynolds, em vez de ser Vd sobre Ni, seria ρVd sobre... Vamos colocar aqui, sobre μ, né? Vamos relembrar aqui o número de Reynolds. Aqui, ó. Aqui mesmo. Vd sobre Ni ou ρVd sobre μ. Se você tiver um dado de viscosidade cinemática, é este cálculo. Se você tiver o dado de viscosidade absoluta, é este. Como a gente tem o Ni, a gente faz o cálculo aqui neste formato, tá? Bom, então nosso Reynolds é 1,9 vezes 10 a quinta, que daria, vamos ver como que ficaria essa nossa linha, né? Ficaria assim, ó, vamos pegar uma outra cor, verde. Opa, já esqueci o valor, 1,9 vezes 10 a quinta, né? Então até aqui é 10 a terceira, até aqui é 10 a quarta, aqui é 10 a quinta, aqui seria 1 10 a quinta, aqui 2, aqui 3. Nossa linha está mais próxima do 2, né? Vezes 10 a quinta. Então seria mais ou menos uma linha... Vai ficar torto, tá, gente? Mas é só para ilustrar o negócio. Meu mouse está falhando para ajudar bastante. Não sei porquê. Aos trancos e barrancos, chegamos aqui... Nossa, está muito torto, peraí. Pronto, aos trancos e barrancos chegamos aqui no nosso ponto, né? Que é a intersecção dos dois. Vamos colocar aqui roxo, né? Só para a cara do fogo. Roxo, o negócio não muda. Nosso ponto está aqui, ó, certo? Quando a gente rebate para cá, então a gente lê em torno de 0,5, 0,051, enfim, até 0,52 ou 0,049 são valores aceitáveis, né? Então, esse é o nosso F, 0,05. Pela equação de Darcy-Weisbach, vamos lembrar o que é a equação de Darcy-Weisbach, né? A equação de Darcy-Weisbach é a equação que nos ajuda a calcular a perda de carga distribuída, que é aquela perda de carga que ocorre em trechos retos de tubulação, né? Qual é ela? Por exemplo, imagina essa tubulação aqui, que está jogando água desse reservatório para este. A perda contínua está ocorrendo em todos os trechos retos. Em cada dispositivo você tem uma perda singular ou localizada. Então essa perda distribuída que a gente quer calcular por meio da equação de Darcy, tá? Que é essa daqui, ó. É só um pouquinho, tava o telefone tocando aqui. Então a perda de carga é F vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G. Então F é 0,05, L sobre D é igual a 100, 0,1, V ao quadrado sobre 2G, 1,91 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8. Isso dá uma perda de carga de 9,30 metros. Lembrar que perda de carga é uma perda de energia, só que carga é energia quantificada em metros, então dá 9,30, certo? Seria esse basicamente o raciocínio, pessoal. No exercício 2, a única diferença é que tem transformações de unidades, né? Deixa eu ver algum outro exercício aqui. Tá, vamos pegar esse daqui, ó, 3, que tem um dado um pouco diferente, né? No exercício 3, água a 80 graus Fahrenheit flui numa tubulação rugosa com velocidade 9,3 pés por segundo. Se o tubo tem diâmetro interno de 1,2 polegadas e rugosidade já relativa, olha, já está te dando rugosidade relativa, que é a mesma linha, então a gente pode aproveitar aquela linha. Então, tá? Vamos usar esse exercício mesmo. Calcule a queda de pressão ao longo de 10 pés de tubo. Aqui é um pouco diferente, né? Ele não quer que você pare simplesmente na perda de carga, ele quer que você calcule a perda de pressão. É porque é justamente essa a ideia. Quando você tem uma perda de carga, por exemplo, se eu digo para você que daqui até aqui houve uma perda de carga, né? Esquece a máquina hidráulica, mas houve uma perda de carga, a pressão em 1 era um valor e ela vai caindo até chegar em 2. Essa perda de carga implica uma perda de pressão. Por isso que tem a bomba para pressurizar o fluido,
porque ele vai perder pressão, e para que ele não chegue num valor que ele não consiga mais eventualmente escoar, né? Então tá. Dados a viscosidade da água cinemática 80 Fahrenheit está aqui. Lembrando que dados de viscosidade você acha em tabelas, em calculadoras virtuais. Densidade da água nessa temperatura está aqui. E para calcular a queda de pressão, devido à perda de carga, basta multiplicar a perda de carga pelo peso específico do fluido. A gente já vai ver porquê também, tá? Então, pelos dados do problema, diâmetro do tubo 1,2 polegada, 0,03 metros, né? Um comprimento de 10 pés, em metros aproximadamente 3. A viscosidade cinemática já está no SI, Rho também, e velocidade transformada para SI, tá? A queda de pressão pode ser calculada pela lei de Darcy, né? Que basicamente é fator de atrito vezes L sobre D ao quadrado sobre 2G. O gama aqui, pessoal, é porque ele já vai querer depois transformar em variação de pressão, tá? Mas não precisa estar aqui ainda, tá? Vamos focar no cálculo somente da perda de carga. Para a gente saber, então, o fator F, precisamos calcular a perda de carga. Quando você pega este V aqui, ó, vezes o diâmetro do tubo 0,03 e divide por Ni, tá? Eu apontei para cá, né? Cuidado, viu? Aqui a fonte é muito parecida, né? Eu mesmo confundi. Isso não é um V, é um Ni. O V é esse aqui que está em metros por segundo. Então, repetindo, Reynolds é V vezes D sobre Ni, que é a viscosidade cinemática, que está aqui. Sempre olha a unidade. E Re vezes é 10 vezes 10 a quinta, que basicamente é... Espera só um pouquinho, gente, que eu atrapalhei aqui. Que é essa linha aqui, tá? A linha de D sobre K também era 50, então perceba, o F também é igual a 0,05, tá certo? Ou a leitura lê um pouco antes, 0,048, não tem nenhum problema de se usasse 0,05, tá certo? Então, a perda de carga é calculada por FL sobre D ao quadrado sobre 2G. Você pode calcular primeiro a perda de carga e depois multiplicar por gama, ou fazer direto. Então, isso dá a perda de carga, gama te dá uma queda de pressão. Para saber, como que eu sei que ΔP é uma perda de carga sobre gama, vezes gama, não é? ΔP sobre gama, se você lembrar, ou pressão sobre gama é um termo da equação de Bernoulli. Isso está em metros. Então, se eu multiplicar por gama, eu vou ter de volta a unidade de pressão. Então, sempre que você tiver perda de carga, se você multiplicar por gama, que é o peso específico do fluido, você tem basicamente, então, a queda de pressão associada ao mesmo, tá? Os demais exercícios, pessoal, são a mesma coisa, tá? É D sobre K, calcular a perda de carga, e aqui também treinando em 3 trechos diferentes, mudando o diâmetro e comprimento. O raciocínio é o mesmo, tá? Não muda. O mais importante, acho que é saber usar o diagrama. O exercício 6, pessoal, é aquele tipo de exercício que eu falei que você faz uma retroengenharia utilizando outras partes do diagrama de Moody-Rouse, que é o Reynolds raiz de F. Deixa eu recuperar aqui. Né? Ou basicamente, e esse outro lado aqui, se você precisar, 1 sobre raiz de F. Esse tipo de problema eu acabo não cobrando. Então, esse último exercício da lista fica com uma leitura complementar, tá? Que é interessante, mas eu não cobro em avaliação. Com isso, então, a gente termina essa revisão, pessoal. Espero que ajude vocês a estudarem, tá? Então, bons estudos e a gente se encontra na próxima web aula. Um abraço.